Fala, pequeno tecladista, aqui é o professor Elvis Chaves que fala, e nesse segundo tutorial, né, que vai falar sobre as cifras, história das cifras, interpretação, como ler uma cifra, né? Na verdade eu quero trazer só um complemento de um tutorial que já existe, né, já está no canal, e a necessidade de gravar esse tutorial surgiu de uma dúvida, né, que um aluno enviou sobre a questão da cifragem, né? Aquela questão de você ter cifra barra cifra, né? Como é que isso é resolvido? Mas vamos à vinheta. Eu agora estou com essa novidade, eu posso controlar o som daqui. Bem, vamos em frente, galerinha. É um prazer tê-los aqui no canal. Vá deixando o seu like aí, tá certo? Faça a sua inscrição, marque o sininho para que você sempre receba os conteúdos que a gente posta aí no nosso canal, tá certo? Lembrando que essas aulas nascem, né, com as dúvidas dos alunos, com as necessidades da nossa escola. Mas eles também podem servir como ajuda aí para vocês que estudam, né, Brasil afora, mundo afora. Vamos em frente. Antes da gente falar sobre essa dúvida do aluno que fala sobre cifras, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Quais são as 7 notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esses nomes eles são usados principalmente em países de língua latina. Outros países que não são de língua latina usam uma alteração, né, nessas cifras. Por exemplo, os alemães eles não usam a cifra B. No lugar de B eles usam H, né? Isso foi introduzido há muito tempo atrás. Na verdade, as cifras elas são mais antigas do que os nomes das notas, né? Muita gente acha que as cifras é uma invenção recente, mas na verdade elas são mais antigas do que as notas musicais. Para você ter ideia, 590 depois de Cristo, né? Bem, na verdade, as notas, os nomes, eles surgiram aproximadamente no ano 1000, por aí. Mais ou menos isso. E foi de uma sacada de um monge, né, italiano, Guido d'Arezzo. A gente deve isso a ele. Porém, né, isso não era suficiente para fazer a representação harmônica, né, da escrita harmônica, principalmente pós-moderna. Agora no século XIX, XX, o desenvolvimento da música gospel, do jazz, exigiu uma adaptação da escrita, né, algo mais simples, até porque ler partitura não é algo assim tão simples e não é algo que está tão acessível à maioria das pessoas. Mas enfim, o que é que você precisa saber agora, certo? Além desses pontos históricos, você tem que memorizar as cifras, tá certo? Tem muita gente que não se dá conta disso e acaba não exercitando, certo? Isso é trabalhado com mais afinidade nas aulas, né? Até porque você é exigido aula a aula a aprender um acorde novo. Quem não memoriza, quem não se adapta ao sistema de cifras sofre bastante, né? Porque passa a memorizar posições de acordes no teclado do piano, e isso é bem trabalhoso, né? Então é bom a gente associar a cifra ao nome de uma nota, que consequentemente será o nome de um acorde futuramente. Atualmente essas letras também são conhecidas como cifras, elas representam as notas, né? Além de notas, os acordes. A gente vê que no conceito elas começaram representando notas, né? E mais recentemente elas passaram a ser representantes dos acordes. Então é muito corriqueiro, é muito normal você encontrar assim, as notas, né, escritas numa partitura, a melodia e a harmonia vir representada assim em forma de cifra, né? Aqui, por exemplo, você tem um Mi maior com sétima menor. Aqui você tem um Ré menor. Mi maior com sétima menor. Interessante que a galera faz assim, mas professor, essa sétima está sozinha e ela é menor? Essa vai de graça, tá? Essa não estava no tutorial hoje não, mas sempre que você vê uma cifra, né, com o número 7 sozinho,
essa sétima ela vai ser menor, certo? No caso aqui a cifra é maior, o acorde é maior, Mi maior, mas a sétima é menor. Seguindo em frente, eu quero relembrar agora um pouco do conceito de acorde, né? Como é que se monta um acorde? Basicamente, um acorde ele é formado por 3 notas, né? A tônica, uma terça e uma quinta. Então, como exemplo, nós temos aí o acorde de Dó maior e você tem aqui a primeira nota, que é o Dó, né? Uma segunda nota que seria o Mi e uma terceira nota que seria o Sol. Essas notas elas têm uma nomenclatura, elas têm um nome, certo? Esse nome se baseia na função delas, né? Aqui eu tenho uma tônica ou uma fundamental, né? E ela tem esse nome porque ela dá nome ao acorde. A terça, né, é um intervalo de terça em relação à tônica, à fundamental. E aqui nós temos a quinta, que é um intervalo de quinta em relação à sua fundamental. Esse acorde aqui está na posição fundamental, né, a posição original, como o acorde é de fato, né? Qualquer acorde ele pode ter essa estrutura, certo? Eu vou usar o acorde de Dó como exemplo, mas tudo que eu estou aplicando aqui ao acorde de Dó você pode aplicar aos outros acordes, tá? Senão o vídeo ficaria muito grande. Então lembre-se que aqui você deve aprender o conceito e aplicar o conceito em outros acordes. Você pode inverter um acorde da seguinte maneira. Você pode pegar aqui ó, a nota Dó, certo? E jogar uma oitava acima. O resultado é esse aqui, ó. Tá? Ou seja, o Dó que estava aqui, ele subiu uma oitava. Isso aqui é uma inversão ascendente. O acorde vai ficar um pouco mais agudo. Isso muda o som do acorde, mas não muda sua função dentro da tonalidade, né? Ainda continua sendo o acorde de Dó. E você pode ter também uma segunda inversão, onde o Mi ele vai sofrer a mesma coisa que o Dó sofreu, né? A inversão ascendente. Ele vai subir uma oitava. Então aqui eu tenho a segunda inversão do acorde de Dó. Isso no começo, alguns alunos têm dificuldade de entender. Porque o som vai mudar, tá certo? O som muda. Você nota que nenhuma dessas teclas tem um som igual, né? Mas as 3 posições representam o acorde de Dó. E se você usar qualquer uma delas dentro de uma sequência, né, de acordes, se você usar cada uma delas uma vez dentro de uma sequência, você não vai ter muitos problemas não, tá certo? Talvez fique um pouquinho mais agradável, talvez fique menos agradável, porque esse acorde aqui ele fica muito grave, né? Já esse outro aqui, ó, ele pode ficar muito agudo. Talvez esse aqui fosse o ideal, mas vai depender do caso que você está tocando. Olha só, um exemplo aqui. Olhando uma partitura como essa, você vai ver que tem um Dó aqui, você tem outro Dó aqui, né, e tem outro Dó aqui. Tá? Esses 3 acordes que eu mostrei, você pode aplicar qualquer uma dessas posições, certo? Vai dar certo, professor? Vai dar certo sim, certo? Quando você colocar o acorde e começar a tocar a melodia, você vai ver que elas casam, elas se harmonizam. Nós chamamos de concatenar, né? Elas vão conseguir se encaixar. Porém, de um acorde para o outro, existe uma mecânica, né, que é feita, existe um jogo de troca de teclas que nós chamamos de encadeamento, certo? Esse não é um assunto que a gente vai abordar aqui, nessa aula. Mas cabe a você, nas suas aulas práticas, juntamente com o seu professor, na escola, nas aulas que você estiver tendo, né, adentrar nesse assunto e procurar se desenvolver, porque um bom tecladista ele trabalha os encadeamentos, ou seja, ele não vai tocar todos os acordes na posição fundamental, certo? Ele vai procurar fazer combinações com outros acordes, certo? Para que a música flua mais facilmente e mais agradável. A dúvida do meu aluno era o seguinte: essas cifras que vocês estão vendo aí, ó, o C, C/E, C/G, não é assim que se lê, né? No começo todo mundo faz o acorde de C, professor, o acorde de C é, de CG. O acorde de C é a representação do acorde de Dó maior, certo?
E geralmente a gente usa essa cifra para representar o acorde nessa posição. Então você vai notar aqui na partitura, ó, que quando a gente bota o acorde de Dó assim sozinho, a impressão que o intérprete tem é que é para fazer essa posição, certo? Mas lembre-se, se você for um bom tecladista e já souber usar e abusar dos encadeamentos, ao ver essa cifra C, você pode usar essa, você pode usar essa, você pode usar essa. Certo? Agora, em algumas ocasiões, o arranjador, a pessoa que faz a partitura, que faz a cifra, ela vai exigir que você coloque a posição que ele quer. Então, para isso, ele tem que usar a cifra correta. Então, digamos, se ele quiser que você use a primeira inversão do acorde de Dó, ele vai usar essa cifra. E a gente lê assim, ó, Dó maior com baixo em Mi. Por que baixo em Mi? Porque o Mi agora é a nota mais grave. Ah, então esse acorde agora é o acorde de Mi, porque a gente viu que a primeira nota dá nome ao acorde. Não. Nas inversões, as notas elas mantêm a sua função inicial. Quem é a tônica desse acorde aqui? É o Dó. Ela só mudou de posição, certo? Quem é a terça? O Mi. Quem é a quinta? O Sol. Do mesmo jeito aqui, ó, nessa outra cifra. Aqui a gente lê Dó maior com baixo em Sol. Por que com baixo em Sol? Porque a nota mais grave agora é o Sol. Essa é a segunda inversão do acorde de Dó maior. Tá? A forma correta de representar seria desse modo. Tá? Na hora de tocar, se o arranjador, a pessoa que escreve a partitura, quiser que você use essa posição, o ideal seria que ele escrevesse desse jeito. Bem, eu costumo escrever minhas partituras sem usar essa nomenclatura, né, sem usar esse tipo de cifra. Por quê? Eu gosto de deixar o aluno à vontade em relação ao encadeamento que ele vai usar. Então, sei lá, de repente você se depara com essa música, por exemplo, e queira começar a tocar usando a segunda inversão, certo? Você mesmo pode vir aqui e colocar barra G, certo? Já aqui você pode ver qual é a posição de Sol que vai combinar com essa segunda inversão de Dó, certo? Bem, o fato é que são muitos acordes, são muitas cifras e a gente fica meio confuso. A dica de ouro é você sempre planejar, sempre ler. Se deparou com uma partitura nova, se deparou com uma cifra nova, não tem pressa. Você precisa fazer a leitura, saber quais são os acordes que existem, quais são os encadeamentos, as combinações que você pode fazer, né? Quais são as sugeridas, né, na pauta ou na cifra, o que é que você pode mudar, o que é que você pode seguir. O ideal para quem está aprendendo é seguir à risca, né, as indicações, as sugestões de quem está ensinando, né, ou que o método estiver propondo. Vamos para as considerações finais. É muito importante, né, ser um tecladista dedicado ao estudo da harmonia. Estudar harmonia é você dedicar tempo ao estudo dos acordes, né? E estudar acordes não é só você ir para o instrumento e fazer acordes, não, mas você deve entender a estrutura desses acordes, né? Como eles são formados, como eles são representados, como é que eles são escritos no papel e como é que se lê aquilo, né? Ter os acordes na ponta dos dedos, sim, agora sim. Depois que eu entendo a sua formação, depois que eu entendo como é que eles funcionam, aí eu vou passar a praticar, para que eu seja cada vez mais rápido na interpretação. Isso é uma dificuldade grande para quem está começando, né? Botar os acordes com as duas mãos ou somente com a mão esquerda, né? Outra dica muito importante é nunca desistir, né, diante das dificuldades. Busque sempre melhorar. É muito importante que você vai ter dificuldades, tá? Você não vai aprender os acordes assim do dia para a noite, até porque são muitos. Essa explicação que eu dei agora, eu só mostrei no acorde de Dó. Então, se você parar um pouquinho para pensar, você pode fazer tudo isso no acorde de Ré, no acorde de Mi, e Fá, e Sol, e Lá, e Si. E eu só falei dos maiores e dos acordes que são formados com tônicas nas teclas brancas, mas ainda falta as teclas pretas. Então por aí você tira o quanto é importante você ser um tecladista dedicado ao estudo da harmonia.
né? Você não vai estar só estudando as suas musiquinhas preferidas. Você tem que se sentar e estudar as regras do jogo, tá? E você tem que ser bom. Eu costumo às vezes pensar que música é como xadrez. A gente aprende o movimento das peças e acha que sabe jogar xadrez, né? A gente só aprende a jogar xadrez jogando, né? Só que eu tenho que saber as regras. Então passa pelas regras, começa a jogar. Você vai perder partidas, você vai errar bastante, mas na música é inevitável você não errar, né? Para poder aprender. Então você vai ter que errar para aprender. Isso faz parte do processo. O que você não pode é desistir por causa das dificuldades, ok? Bem, eu espero que esse tutorial tenha servido para sanar algumas dúvidas e eu espero ter ajudado vocês, tá certo? A gente vai ficar por aqui. É um grande prazer sempre, né, tá ajudando aí nos canais, com os vídeos e tirando dúvida dos meus alunos. Eu desejo a todos paz e graça. Desejo que esse isolamento passe logo, né? Esse vídeo está sendo feito no período de isolamento da Covid-19 e nunca desista dos seus sonhos. Até o próximo vídeo, galerinha.